Obrigado, irmão. Saúde a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Pedi para que os irmãos que trouxeram a palavra do Senhor, que abram em Gênesis, capítulo 26. Isso. Não foi, viu? Tem que clicar no primeiro lá e descer com a setinha. Lá no primeiro quadradinho lá, que tá RC. Clica e muda daí. Glória a Deus, aleluias. Gênesis capítulo 26. Vou ler do versículo 12 ao 33. Glória a Deus. Passo a ler, irmãos. Isaque semeou naquela terra e, no mesmo ano, recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Ele enriqueceu, continuou prosperando, ficou riquíssimo. Tinha ovelhas e bois, e grande número de servos, de maneira que os filisteus tinham inveja dele. E, por isso, lhe entulharam todos os poços que os servos do seu pai haviam cavado, nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Abimeleque disse a Isaque: saia da nossa terra, porque você já é muito mais poderoso que nós. Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde ficou morando. Isaque tornou a abrir os poços que haviam sido cavados nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. Ele lhes deu os mesmos nomes que seu pai lhes tinha dado. Os servos de Isaque cavaram no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar entraram em conflito com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso Isaque chamou o poço de Ezeque, porque entraram em conflito com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desse poço houve conflito. Por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, Isaque cavou outro poço, e com esse não houve conflito. Deu-lhe o nome de Reobote. Ele disse: porque agora o Senhor abriu espaço para nós, e vamos prosperar nessa terra. Dali, Isaque foi para Berseba. Na mesma noite, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus de seu pai Abraão. Não tenha medo, porque eu estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei a sua descendência, por amor de Abraão, meu servo. Então Isaque levantou ali um altar, e tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaque abriram ali um poço. Abimeleque, seu amigo Austate e Ficol, comandante do seu exército, saíram de Gerar para encontrar Isaque,
Isaac perguntou: por que vocês vieram à minha presença, se me odeiam e me expulsaram do meio de vocês? Eles responderam: vimos claramente que o Senhor está com você. Então pensamos que seria bom se houvesse um juramento entre nós e você. Queremos fazer uma aliança com você. Você jura que não nos fará mal, assim como nós também não fizemos nenhum mal a você, mas fizemos somente o bem e o deixamos ir em paz. Você é agora abençoado do Senhor. Então Isaac lhes deu um banquete e comeram e beberam. Levantando-se de madrugada, juraram parte a parte. Isaac os despediu e foram em paz. Nesse mesmo dia vieram os servos de Isaac e, dando-lhe notícia do poço que tinham cavado, lhe disseram: achamos água. Ao poço que Isaac deu o nome de Sebá. Por isso Berseba é o nome daquela cidade até o dia de hoje. Amém, irmãos? Pode tomar assento, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra de hoje, irmãos, ela vai falar de Isaac. Isaac, né, que a Bíblia sempre cita, né, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ou seja, são os três pais, né, nossos pais da fé, sendo o primeiro, né, Abraão. E Isaac, irmãos, a Bíblia dos três, né, de Abraão, Isaac e Jacó, Isaac é o que a Bíblia menos, né, cita capítulos, né. Abraão e Jacó tem muito mais capítulo que Isaac, que tem 3, mas a palavra do Senhor, irmãos, ela é perfeita, e nós vamos aprender na pregação de hoje, por meio do Espírito Santo de Deus, que Isaac, ele foi um homem muito usado por Deus, mesmo que a gente conheça mais, né, a passagem de Isaac, quando Abraão ofereceu, né, Isaac em sacrifício, né, iria oferecer, mas ali, irmãos, Deus não queria Isaac, Deus usou Isaac, mas Deus queria Abraão de volta para ele, e Deus conhecia o coração de Abraão, né, e proveu na hora do sacrifício um cordeiro, que ali já representava o nosso Senhor Jesus Cristo, né, que no lugar dos nossos filhos, Deus deu o seu próprio filho para que nós pudéssemos ter salvação. Então Isaac, irmãos, ele foi um pacificador, e ao mesmo tempo que ele foi um pacificador, ele também foi um homem de Deus, que perseverou naquilo, né, que Deus tinha promessa na vida dele. Ele enfrentou lutas, enfrentou injustiça, mas ele não ficou questionando, reclamando, que é o que a gente tem que fazer também, porque a gente vai enfrentar luta, injustiças, coisas que a gente não procurou, né, que a gente não deu causa, muitas vezes uma injustiça que a gente nem imaginava, né, de onde que iria vir, e surgiu, uma pessoa que a gente confiava, que a gente tinha um certo afeto, mas irmãos, isso é do ser humano, o ser humano é falho, né, o ser humano é falho, e a gente tem dois, né, tudo na vida, tem no mínimo duas situações. No caso de Isaac, quando surgiu a injustiça na vida dele, ele poderia ficar reclamando, questionando contra o Senhor, ou, né, ele poderia fazer o que fez, ir à luta, né, continuar na sua batalha do dia a dia, porque Deus tinha promessa na vida dele. E é assim também conosco, irmãos. Deus tem promessa em nossas vidas, mas isso não quer dizer que a luta não vai vir, que a injustiça não vai vir. Mas se a injustiça vier, se a luta vier, a gente não pode, né, se dar ao privilégio de ficar reclamando, questionando. Não, nós temos que continuar em frente, porque não é o lugar que nos abençoa, é Deus quem nos abençoa. Então onde nós estivermos, se nós estivermos obedientes ao Senhor, Deus vai estar conosco, nos abençoando e nos capacitando. Eu vou ler a partir do versículo 1, só para os irmãos entenderem o contexto que aconteceu, né, toda a história de Isaac. O 1 diz: sobreveio fome à terra, assim como tinha acontecido nos dias de Abraão. Então Isaac foi a Gerar, encontrar com Abimeleque, rei dos filisteus. Abraão já tinha feito isso. O Senhor, aqui que é a diferença, irmãos, dos que têm promessas de Deus na vida. O Senhor apareceu a Isaac e lhe disse:
não desça ao Egito, mas fique na terra que eu lhe indicar, habite nela, e serei com você, e o abençoarei, porque você e a sua descendência darei todas as terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão seu pai. Aqui, irmão, você vê que Deus é fiel. Deus fala que vai confirmar o juramento que fez. O homem não é fiel, o homem é falho, mas Deus é fiel. Multiplicarei a sua descendência como as estrelas do céu, e a ela darei todas essas terras. Na sua descendência serão benditas em todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e a minha lei. Aqui, irmão, já fica também para a gente o exemplo de Abraão. Nós devemos sempre ser obedientes ao Senhor. A primeira coisa para o cristão é obediência, né? A gente vê que Salomão pediu sabedoria e no final da vida dele foi desobediente, casando com mulheres que Deus não tinha lhe recomendado, e mesmo com toda a sabedoria ele incorreu em erro, porque ele desobedeceu ao Senhor. Então, irmãos, mesmo que a gente não tenha, né, e a gente não vai ter toda a sabedoria de Salomão, a gente tem a capacidade de ser obediente ao Senhor. Tudo que a gente for fazer, consagrar ao Senhor, pedir direção de Deus, que aí todas as bênçãos que sobreveio sobre a vida de Isaac, de Abraão, também vai ser na nossa vida. É claro que é diferente, o contexto hoje, a realidade é outra, mas o nosso Deus é o mesmo, irmãos. Isaac ficou em Gerar. Quando os homens daquele lugar perguntaram a respeito de sua mulher, ele disse: é minha irmã. Ele tinha medo de dizer: é minha mulher, porque pensava assim: os homens do lugar me matarão por causa de Rebeca, porque ela é muito bonita. Aqui, irmãos, a gente bem sabe que Isaac mentiu, e a Bíblia, a palavra de Deus, ela é perfeita, porque ela não esconde defeito de ninguém. Se a gente for ler biografia de muitas pessoas que têm uma notoriedade na sociedade, a gente vai ver muito mais elogios, porque dá uma maquiada, né, para enaltecer aquela pessoa. Deus não, Deus mostra a gente como a gente é, nas nossas qualidades e nos nossos defeitos. Então, né, Isaac mentiu aqui. A gente sabe que o pai da mentira é Satanás. Mas por que Deus o abençoou então? Deus não abençoou porque ele mentiu, Deus o abençoou porque Deus tinha feito promessa na vida dele, e a promessa de Deus era que ele ficasse ali, que Deus ia abençoar. Então a parte de Deus, Deus fez. E também, irmãos, Deus conhecia o coração dele, assim como Deus conhece o nosso coração também. Quantas vezes a gente não faz coisas que desagradam ao Senhor, depois a gente pede perdão para Deus, porque Deus conhece o nosso coração, sabe da nossa falha. Então Isaac fez naquele momento o que desagradou o Senhor, porém Deus conhecia o coração dele, e lá na frente a gente vai ver que ele fez algo que agradou o Senhor. Aí o 8 vai dizer: depois que Isaac havia permanecido ali por muito tempo, a Bíblia não fala o tempo, mas fala por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu que Isaac acariciava Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou a atenção de Isaac, ele disse: é evidente que ela é sua mulher. Como é que você disse que ela era sua irmã? Isaac respondeu: eu pensei que poderiam me matar por causa dela. Então Abimeleque disse: o que você fez conosco? Facilmente alguém do povo poderia ter se deitado com a sua mulher, e você teria trazido culpa sobre nós. Então Abimeleque deu esta ordem a todo o povo: quem tocar neste homem ou na sua mulher, certamente morrerá. Então, irmãos, aqui foi um erro que Isaac fez, ele mentiu. De vez de ele olhar para o Deus que ele servia, ele olhou para o tamanho do rei, né, do Abimeleque, pelas ameaças. Então ele errou aqui, ele pecou, mas o Senhor o perdoou, porque o Senhor conhecia o coração dele. E aqui vai dizer o 12, né, que foi lido a mensagem no início, diz assim: Isaac semeou naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Ou seja, irmão, depois que ele contou a verdade, Deus o perdoou, Deus passou a trabalhar na vida dele, e Deus passou a o abençoar. A gente vai notar pelo teor da mensagem, irmãos, que é fato, era o mesmo terreno,
era o mesmo sol, né? Óbvio, era a mesma chuva que caía, a plantação era semelhante, mas Isaac tinha o Deus Todo-Poderoso com ele, irmãos. É por isso que na vida dele tinha bênção. E essa é a diferença também, irmãos, para a nossa vida. Nós temos o Deus Todo-Poderoso na nossa vida. Então, irmãos, nós temos uma responsabilidade muito grande, porque o mundo aí fora mente, a gente já não pode mentir, a gente não tem mais esse direito. O mundo aí fora faz coisas erradas, né? Coisas grandes e também coisas pequenas, que foi o que a irmã Elizabeth pregou no domingo. Porque a gente não pode, irmãos, apenas acertar as coisas grandes. Se o pastor passar numa lanchonete lá numa padaria, ver eu bebendo uma cerveja, né? Que é doutrina da igreja, né? A gente não bebe porque é doutrina da igreja. Ele vai me chamar a atenção, então eu paro de beber. Se o pastor me vê fumando, também eu paro de fumar, né? Como a irmã bem citou, adultério não tem nem que se falar, né? E então eu me enquadro nas coisas grandes, que é o básico. Mas depois, irmãos, o Espírito Santo de Deus vai tocando no nosso coração, para a gente se enquadrar nas coisas pequenas também. Porque a gente, irmãos, as pessoas estão nos observando. Hoje mesmo eu estava conversando com os colegas de trabalho a respeito da declaração do imposto de renda. E eles estavam ali brincando se ia declarar tal coisa, se não ia. Mas quem falou essa frase que eu vou citar é uma pessoa que Deus já está trabalhando na vida dele. Sempre vejo ele escutando louvor. É uma pessoa que já está, é uma pessoa bem correta. E eu creio que Deus vai fazer a obra na vida dele por completo e vai usar ele muito na obra, porque é uma pessoa que Deus já está trabalhando na vida dele. Aí eles estavam falando da brincadeira deles lá, que ia declarar uma coisa, outro não ia, né? Claro que é em tom de brincadeira, porque eles já até declararam e fizeram tudo certinho. Daí eles olharam para mim e falaram: mas você não vai poder fazer não, porque você é evangélico, né? Você vai ter que declarar tudo certo na brincadeira. Mas é uma brincadeira, irmãos, que é a verdade. Porque eles estão observando a gente no trabalho, né, a nossa família, que a gente sonha que esteja aqui, aqueles que não aceitaram a Cristo ainda. Então nós estamos sendo observados. Agora, ao passo que, vamos supor, irmãos, que eu faço a minha declaração e o que o governo sabe eu declaro, o que o governo não sabe eu omito ali, né? Tem um rendimento de um aluguel, de alguma coisa, eu não coloco ali na declaração. E eles sabem dessa informação. No dia de amanhã, né, ou eu compartilho, ou eles entram no computador lá e vê a minha declaração e vê que eu soneguei aquela informação do governo. O governo não vai saber, talvez. Mas aquela pessoa que vê, ele talvez pode nem falar para mim, mas vai falar: o tipo de cristão que é esse daí, já está mentindo. Então, irmãos, a gente não tem mais os direitos de mentir. E como a irmã disse, as coisas grandes, pela misericórdia de Deus, não foi por nossa vida, que senão a gente tinha acertado antes, não foi por nossas qualidades, a gente já acertou, mas a santificação é um processo, então a gente tem que continuar nas pequenas coisas. O irmão Loir mesmo pregou, né, quando ele perdeu a carteira dele, que era Deus dando um puxãozinho de orelha nele para acertar aquilo que faltava, porque Deus, irmãos, vai fazendo um processo na nossa vida, vai tocando nosso coração e a gente vai acertando. Então, ao ímpio, ele pode fazer várias coisas que a gente não tem mais esse direito. Então, quando a gente vai acertar, começa pelas grandes, é óbvio, mas depois, irmão, Deus quer que a gente acerte as pequenas também. Isso não é ilícito, mas será que é ético para um cristão? Se não for, Deus já tocou, porque se você pensou nisso, já é o Espírito Santo tocando em nosso coração. Então a gente tem que ter essa mudança para que Deus possa fazer como fez com Isaac, continuar abençoando ele, porque fala que ele só colheu 100 por 1, depois que a mentira que ele tinha contado veio à tona e ele tinha se consertado. Então assim também é conosco, irmãos, nós temos que acertar as coisas grandes primeiro, mas depois também trabalhando nas menores, para a gente ir nesse processo de santificação. Aí o 13, irmãos, olha como que é a bênção do Senhor: ele enriqueceu, continuou prosperando e ficou riquíssimo. Ou seja, irmãos, não é que ele só enriqueceu, Deus não tem uma bênção, como sempre o pastor fala, Deus tem mais. Ele enriqueceu, depois que ele ficou rico, o que ele continuou? Prosperando. E a palavra fala o quê? Que ele ficou riquíssimo.
Então, irmãos, esse é o Deus que a gente serve, é um Deus de bênção. É claro que, né, a bênção maior também, como foi citado aqui, sempre é citado, não é a riqueza dessa terra, que a gente quer mesmo juntar tesouro no céu, né? E para juntar tesouro no céu a gente tem que ir se consertando, e ele ficou riquíssimo. Mas o nosso Deus é tão bom, irmãos, que ele nos dá a bênção, né, que é a nossa salvação, que é a maior bênção, mas ele também nos dá a condição de a gente prosperar aqui na terra. Deus nos capacita para que a gente também possa viver o melhor dessa terra. Aí o 14 diz: tinha ovelha e bois, e grande número de servos, de maneiras que os filisteus tinham inveja dele. E isso, irmãos, a gente tem que se preparar também, porque quando a gente inicia um projeto, inicia um sonho, é tudo algo que pode ou não dar certo, mas pelo Deus que a gente serve, vai dar certo. E quando é um projeto, as pessoas, uns duvidam, outros incentivam, né? Hoje tem uma pessoa que me procurou lá no serviço, e começou a falar do curso de sargento, tal, né? Como se era difícil, porque cai o salário, se no caso ele deveria fazer ou não, que ele está meio preocupado. Aí eu falei para ele: vai e faz, vai valer a pena, você vai progredir na sua carreira. Ele falou: é porque eu passei no concurso. Daí eu falei: ó, que bênção, né? Mas primeiro ele perguntou para mim, não tinha falado. Depois que ele falou que passou. Aí ele falou: é que eu fui perguntar para umas pessoas, falaram para eu não ir, que eu vou perder muito dinheiro, vou me endividar, não vai valer a pena. Aí eu falei para ele: ó, essa pessoa quer te desanimar, mas se você perguntou para mim, eu falo para você: vai, faça, que vai valer a pena. Não imagine você no curso, já imagina você formado. E é assim, irmão, que a gente tem que ser incentivador, porque muitos vem com aquela história que você não vai conseguir, né? Como a irmã já testemunhou aqui, você não vai dar certo. Essas, irmãos, são pessoas invejosas, como está na palavra aqui, ó. Começaram a ter o quê? Inveja dele. E a gente não tem mais esse direito também de ter inveja. Muito pelo contrário, o Espírito Santo trabalhando na nossa vida, a gente tem que incentivar. Porque eu creio, irmãos, né? Essa pessoa também não está na presença do Senhor, mas eu creio que vai chegar também. Quando ele se formar e valer a pena, o dia que ele me ver, ele vai falar: ó, ele me incentivou e valeu a pena. Ao passo que quando ele vê aquela pessoa que falou que ele não valia a pena, que ele não ia conseguir, ele vai ver aquela pessoa e vai falar: aquela pessoa estava com inveja de que eu ia conseguir. Então, irmãos, é isso que a gente tem que saber. Aquilo que a gente faz, depois vai também ter uma consequência daquilo que a gente fala. E aí fala que começou a inveja. É o que acontece, irmãos, quando você vai começar a prosperar. Quando você começar a prosperar, vai começar a surgir os invejosos na sua vida. Pode ser a pessoa próxima, né? Que é onde causa a maior decepção na gente. Vai começar a ter inveja. A hora que você, né? Os irmãos aqui que estão batalhando, que estão, né, procurando, cada um na sua limitação, mas estão procurando se acertar, fazer a obra do Senhor. A hora que Deus começar a te usar, vai vir alguém, vai ter inveja de você na obra do Senhor. No seu serviço é a mesma coisa. A pessoa está lá com você, um exemplo, né, irmãos? Ajudante, os dois ajudantes. Você subiu a encarregado, aquela pessoa que mais vai te dar trabalho é aquele que era seu amigo quando você é ajudante. Ao passo que era para ele ficar feliz que você progrediu e se espelhar em você e progredir também, né? Mas não, vai ser o que mais vai te dar trabalho, porque vai brotar a inveja. Quando você tiver o seu comércio, vai ser a mesma coisa, vão começar a ter inveja. A pessoa não vai te elogiar, vai falar que você mudou, que você agora está soberbo, porque é inveja dela. Você não mudou nada, você continua a mesma pessoa. Ela é que não tem a humildade de reconhecer que Deus está te abençoando. Então, irmãos, nós não podemos ser assim. Se o irmão conseguiu uma bênção, glória a Deus, aleluia, nós temos que ficar felizes. É isso, irmãos, é Deus trabalhando no nosso coração. Porque se fosse por nós mesmos, talvez nós seríamos também um outro invejoso. Então, cristão invejoso não se consertou ainda, tem que se consertar, trabalhar nisso, né? E Deus vai qualificar, vai nos capacitar, e nós temos que buscar a não ter esse tipo de defeito, que é um defeito gravíssimo, a inveja. Aí fala que surgiu a inveja nos filisteus, porque o sol, a terra, a semente era a mesma, mas só que o Deus era outro, né, irmãos? Essa que é a diferença. Aí o 15 vai dizer: e por isso lhe entulharam todos os poços. Olha onde vai a inveja do ser humano. Lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Ou seja, irmão,
não tinha água para o gado ia morrer, eles iam passar necessidade. Aonde chega a inveja do ser humano, né? Abimeleque disse a Isaque: saia da nossa terra, porque você já é muito mais poderoso do que nós. Ao passo que de vez de se converter e servir o Deus que nós servimos, irmão, começar a ter inveja. Mas a inveja não é a solução, porque a bênção não estava no local, porque senão eles tinham 100 por 1 também. A bênção, irmãos, é o Deus que a gente serve. Aí o 17 vai dizer: então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde ficou morando. Ou seja, irmãos, Isaque foi forçado a sair dali. Isaque não queria sair dali, mas por causa da inveja, ficou uma situação tão insustentável, que ele teve que sair dali, deixar tudo que ele tinha construído, que ele tinha, né, alcançado aquele projeto, ele teve que sair dali por causa da inveja, né? E fala que ele ficou morando e acampou no vale, né, de Gerar. Aí o 18 vai dizer: então Isaque tornou a abrir poços, que haviam sido cavados nos dias de Abraão seu pai, porque os filisteus haviam entulhado depois da morte de Abraão. Ele deu os mesmos nomes que seus pais haviam lhe dado. Os servos de Isaque cavaram no vale e acharam um poço com água nascente, né, irmão? Saiu de lá, já estava no vale, cavou, Deus abençoou. Mas o que aconteceu no 20, irmãos? Mas os pastores de Gerar entraram em conflito com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa, né? Por isso Isaque chamou esse poço de Ezeque, porque entraram em conflito com ele. Ezeque, irmãos, quer dizer contenda. Ou seja, irmãos, Isaque tinha um projeto, fez lá, né? Cavou o poço, deu água, né? E chegou os pastores de Gerar e falaram para Isaque: esse poço é meu. E acontece isso na nossa vida, irmãos, né? A gente cria algo, projeta algo, tem um sonho, trabalha para aquilo tornar realidade, e quando se torna realidade, vem a ganância do ser humano e começa a nos perturbar, perseguir, tirar a nossa paz, né? E tem uma hora, irmão, na nossa vida, que a gente tem duas coisas: ou a gente faz igual muitos do mundo faz, né? Pega, vai lá e resolve com a força do braço, né? Mas daí a gente vai estar incorrendo em pecado. Ou a gente coloca em oração, consagra ao Senhor, irmãos, e deixa aquele problema para lá, porque a gente já não tem mais paz, né? Devido àquela situação. Só que, irmãos, a bênção não está naquele lugar, não está naquele negócio, a bênção está em você, porque você serve um Deus Todo-Poderoso. Então, quando Isaque saiu, deixou, né, aquele poço para trás, porque chamava contenda, ele foi e cavou um outro poço, que o 21 vai dizer: então cavaram um outro poço, e por causa desse poço também houve conflito, por isso recebeu o nome de Sitna. Sitna é pior que contenda, irmão. Sitna significa ódio. Então aquele povo estava com ódio dele, porque onde ele colocava a mão, Deus, né, o abençoava. E nota, irmãos, que Isaque já era a terceira vez que ele tinha cavado o poço, Deus tinha abençoado, e veio a perseguição do inimigo, do ser humano. Isaque, irmãos, a palavra não mostra ele se queixando, ele se questionando. A palavra mostra o quê? Que ele não foi lá também resolver pelas forças dele, porque quando ele foi, Abimeleque falou para ele sair, né, da terra, já falou que ele era mais, né, Elimeleque, ele já era mais poderoso, né, do que eles, Abimeleque, né? Já fala que ele era mais poderoso que eles, então ele podia ter resistido lá, poderia ter criado confusão, mas não era o trabalhar de Deus na vida dele, irmãos. Deus criou ele para ser uma pessoa pacífica, então Deus não queria que ele se envolvesse em guerra, porque se Deus quisesse, Deus o capacitava e ele venceria a batalha. Então já era a terceira vez que ele tinha cavado os poços, Deus tinha abençoado, e o inimigo estava perseguindo. Ele, irmãos, ele não foi lá guerrear, ele preferiu a paz, a obediência ao Senhor. Aí o 22 vai dizer: partindo dali, Isaque cavou outro poço, e como por esse poço não houve conflito, deu o nome, né, de Rebote, né, que quer dizer expansão. E olha, irmãos, o que é o servo do Senhor? O servo do Senhor, irmãos, ele sabe aonde ele chegou, aonde que Deus vai abençoar. Quando ele deu o nome de poço de Ezeque, que significava contenda, ele sabia que ali Deus não ia abençoar, porque tinha muita inveja em cima dele.
No outro poço de Sitna, tinha ódio, pior ainda, Deus não ia abençoar. Ele pegou e não questionou, irmãos, foi e cavou outro, porque ele sabia que a bênção não era o lugar, a bênção é o Deus que ele servia. Então, irmãos, ele cavou outro poço, e olha o que ele disse aqui: porque agora o Senhor abriu espaço para nós, e vamos prosperar nessa terra. E é isso, irmãos, às vezes você sai de um negócio injustiçado, né, que o ser humano, a ganância do ser humano, né, faz você ter que sair daquele negócio, que foi você que planejou, você que trabalhou, você que deu o suor para tornar realidade, né, sai injustiçado, mas você sai e abre outro, e Deus abençoa, irmãos, Deus abençoa, porque a bênção não está no local, a bênção está em você, é você que Deus está abençoando, porque você está servindo Deus. Então, irmãos, chega uma hora que Deus vai falar: cessa, vai abrir o seu negócio e vai te abençoar, e você vai ser abençoado, como foi aqui Isaac. E fala aqui o que ele diz aqui, ó: porque agora o Senhor abriu espaço para nós, e vamos prosperar nessa terra. Então, irmãos, ele estava ali próspero, ali o Senhor tinha aberto aquele poço de Rehobote, né? Ele tinha com certeza conseguido alimentar os seus animais, plantar, colher, sem por um, que Deus abençoava ele desta forma. Mas então, irmãos, veja o que a gente tem que ser, o cristão tem que ser. Ele tinha tudo ali, mas faltava alguma coisa. Ele foi buscar o que faltava, irmãos. Olha o que diz o 23. Ele não precisava sair de Rehobote, daquele poço, mas ele saiu, porque o servo do Senhor, ele reconhece aquele que tudo faz em nossas vidas. O 23 vai dizer: dali Isaac foi para Berseba. Aí o 24 vai dizer: na mesma noite o Senhor apareceu para ele e disse: eu sou o Deus de seu pai Abraão, não tenha medo, porque eu estou com você, eu o abençoarei e multiplicarei a sua descendência por amor de meu servo Abraão. Então, irmãos, ele saiu dali, Deus já sabia o coração dele, Deus conhece o nosso coração antes de a gente fazer, né? Deus sabia por que ele saiu dali sendo tão abençoado, ele foi a Berseba. Aí o 25 vai dar a resposta, né? Então Isaac levantou ali um altar, e tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaac abriram ali um poço. Ou seja, irmãos, em Rehobote ele tinha tudo, mas ele não tinha um altar para ele congregar, para ele agradecer a Deus tudo que Deus faz. Então é isso a nossa vida também, irmãos. Quando Deus abençoar, a gente tem que saber reconhecer que nós temos que vir à casa do Senhor, a gente tem que buscar o Senhor, a gente tem que trabalhar na obra do Senhor, porque Deus vai continuar abençoando, irmãos. A palavra fala que ele saiu de Rehobote e foi para Berseba, né? E ali ele abriu um poço. Vai falar ali, ó, ali ele abriu um poço. Esse poço vai ter água ou não vai, irmãos? Vai, porque a bênção não está no lugar, a bênção está no Deus que nós servimos. Então, irmãos, vai vir a luta, vai vir a dificuldade, vai vir a inveja, e nós vamos vencer, porque nós estamos com Deus Todo-Poderoso. Quando vir, irmãos, tudo isso, a gente não pode esquecer do Deus que a gente está servindo. A gente tem que buscar mais ainda Deus, porque Deus vai continuar abençoando, irmãos. Isaac ficou rico, Deus continuou abençoando, ele ficou o quê? Riquíssimo, porque Deus conhecia o coração dele, e Deus conhece os nossos corações, irmãos. Pode ter certeza, irmão, que Deus tem projeto para a nossa vida, para cada um aqui, de forma diferente, né? Mas tem, e claro também que os projetos, né? A parte de Deus está pronta, vai depender de nós, né, irmãos? O irmão que economiza R$100 por mês, no final do ano ele vai ter economizado 1.200. Aquele que gasta R$100 a mais, no final do ano ele vai ter uma dívida de 1.200. Então a parte de Deus está pronta. Deus abençoou os dois com R$100. Agora um guardou, outro gastou. Então a gente tem que ter discernimento também no que a gente faz com as bênçãos que Deus coloca nas nossas mãos, para depois também não questionar contra o Senhor. Então a gente tem que ter prudência, tem que saber o Deus que a gente serve, tem que se enquadrar na palavra, tem que ser obediente. Então, irmãos, o Isaac tinha tudo, mas ele queria algo a mais. Ele foi para Berseba, e ali Deus já sabia o que ele ia fazer. Deus apareceu para ele, irmãos, olha que privilégio, o próprio Deus conversou com ele, né? Então, ali ele construiu um poço. E para finalizar, irmãos, eu vou ler os restantes dos versículos.
que vai falar que o inimigo que perseguia ele, agora, irmãos, mudou de lado, porque a bênção dele foi tão grande, que o próprio inimigo foi até ele buscar uma aliança, irmãos. Mas ali, Isaac falou, conversou com eles, falou, mas vocês me perseguiram, me expulsaram, e agora que aliança? Então, irmãos, aquela pessoa que te persegue, ela no dia de amanhã, ela, irmãos, vai estar te procurando, para querer fazer negócio com você novamente, porque Deus vai te abençoar. Aí, irmãos, não é o momento que a gente vai pisar nessa pessoa, não, a gente vai orar, para que Deus possa fazer a boa obra na vida dela também, A gente não vai querer a injustiça, o mal para ela. Ali Isaac poderia falar, não, agora vai ter guerra, invadir e matar eles, mas não era isso que Deus tinha posto no coração dele. Deus tinha posto perdão para ele, então ele perdoou toda a injustiça que ele tinha sofrido, e ele fez um acordo, irmãos. E é assim também, irmãos, infelizmente, se a gente for pensar para o lado da carne, aquela pessoa que nos faz a injustiça, a gente vai ter que perdoar. Mas isso, irmãos, para a gente no dia de hoje, é felizmente, porque isso é o Espírito Santo trabalhando na nossa vida. A gente vai ter a grandeza, irmãos, daquela pessoa que nos fez injustiça, que atrapalhou nossa vida, nosso comércio, a gente liberar o perdão. Liberando o perdão, irmãos, a gente vai estar orando para essa pessoa, para que ela se converta também, para que ela saia daquela cegueira da inveja, de ser usada por Satanás, e passe a ser usada por nosso Senhor Jesus Cristo, assim como foi com Paulo. Quando Paulo apareceu para os discípulos, Tiago não queria receber Paulo, porque ele estava com medo que Paulo tinha armado aquela situação, para que a hora que vesse os apóstolos, pegar os apóstolos e matar. Mas não, Deus tinha feito a boa obra na vida dele, e depois todos viram que realmente tinha feito. Tanto é que Paulo, com a própria vida, pagou por ministrar o Evangelho de Deus. Aí o 26 diz, Abimeleque, foi o seu amigo Austate e Ficol, comandante do seu exército, saíram de Gerar para encontrar com Isaac. Isaac perguntou, por que vocês vieram à minha presença, se vocês me odeiam e me expulsaram do meio de vocês? Eles responderam, viram claramente que o Senhor está com você, então pensamos que seria bom um juramento entre nós e você, queremos fazer uma aliança com você. É isso, irmãos, depois da luta, depois dos questionamentos, aquela pessoa que te inveja, ela vai ver que Deus é com você, irmãos, e ela vai querer esse Deus na vida dela também. Aí o 29 vai dizer, você jura que não nos fará mal, assim como nós também não fizemos mal nenhum a você, mas fizemos somente o bem, irmão? Tamparam todos os poços dele, expulsaram ele, somente o bem, e o deixamos ir em paz, você agora é abençoado do Senhor. Eles reconheceram que Deus estava com Isaac. Então Isaac lhes deu um banquete. Aqui, irmãos, mostra a grandeza do servo do Senhor. Isaac, em vez de retribuir a injustiça, olha o que Isaac fez. Então Isaac lhes deu o quê? Um banquete, e comeram e beberam. Levantando-se de madrugada, juraram parte a parte. Isaac os despediu, e eles foram em paz. No mesmo dia, vieram os servos de Isaac, lhe dando a notícia do poço que tinham cavado, e eles disseram o quê? Achamos água. Ou seja, irmão, quando a gente liberar o perdão para aquela pessoa que fez todo o mal, Deus vai nos abençoar mais ainda, porque Deus vai ver que o Espírito Santo está trabalhando cada vez mais no nosso coração. Então, irmãos, a gente tem que liberar o perdão para essas injustiças que a gente sofre. Lógico que no começo a gente sofre bastante, não é fácil liberar o perdão. Se fosse, a gente viria isso com mais facilidade, não é fácil. Mas depois que passar aquela tristeza, aquela angústia, aquela raiva que a gente tem, que a gente é ser humano, a gente vai ver que o Espírito Santo vai trabalhar, irmãos, e a gente vai conseguir verdadeiramente liberar aquele perdão para aquela pessoa, que foi o que Isaac fez. Em vez de matar eles, Isaac fez o quê? Fez um banquete e deu a eles, fizeram um acordo e o despediram. Aí depois, logo em seguida, veio o quê? Os servos dizendo, achamos água naquele poço também. Ou seja, irmão, Deus abençoando mais ainda, porque viu que ele estava cada vez mais obediente ao Senhor. Ao poço, Isaac deu o nome de Sebá, por isso Berseba é o nome daquela cidade até o dia de hoje. Irmãos, aqui quando a gente vê até o dia de hoje, a gente tem que ter discernimento, que aí a gente vai ver, chama Berseba, até o dia de hoje.
Aí a gente vai ver no mapa, está a cidade com outro nome. Até o dia de hoje, irmãos, não quer dizer que até o dia atuais, até o dia de hoje é até o dia que foi escrito a palavra do Senhor. Então a gente também tem que ter esse discernimento. Então, irmãos, fica com essa palavra no seu coração. Eu não sei a fase da vida que você está. Você pode estar na primeira fase, que você acabou de construir algo e o inimigo invejoso quer tirar. Talvez você já esteja numa segunda fase, que você teve que deixar aquilo lá para o invejoso e partir para um novo projeto, e Deus já abençoou. Aí, irmãos, vai chegar a terceira fase, que é você liberar o perdão para essa pessoa, orar para essa pessoa que ela se conserte, aceite Cristo como Salvador. E você liberando o perdão, irmãos, pode ter certeza que a bênção do Senhor vão vir mais e mais na sua vida, irmãos. Então, irmãos, fique com essa palavra no seu coração. Vamos trabalhar isso, seguir esse exemplo que Isaac nos deixou, né, de obediência ao Senhor, que Deus, irmãos, é por nós. Deus falou para ele ali, não tema, então nós não temos que temer nada, irmãos. A bênção não está no local que a gente está trabalhando, no local que a gente tem o nosso comércio. A bênção está em nós, irmãos, porque nós temos o Espírito Santo dentro de nós. E onde quer que a gente coloque as plantas dos nossos pés, as nossas mãos, Deus vai entrar com providência e nós vamos ser abençoados, amém, irmãos? Eu agradeço a minha oportunidade, eu peço uma forte salva de palmas ao nosso Senhor Jesus Cristo.